Quem me conhece sabe que eu sou meio do improviso, assim, eu gosto de gravar as coisas meio aleatório. Eu não tava pensando em gravar esse vídeo aqui, eu só tava pensando em fazer o meu churrasco aqui numa terça-feira e desfrutar desse ambiente, dessa paz, desse clima perfeito. E quando eu quero postar alguma coisa, quando eu tenho uma ideia, eu fico matutando aquela ideia há muito tempo, sabe? Até eu pegar e, cara, não suporto mais, eu tenho que falar isso. Então foi exatamente o que aconteceu agora. Deixa eu arrumar a câmera aqui. É o seguinte, cara, uma coisa que é vista na sua memória, por exemplo, uma experiência sua, ela jamais é desvista, mano. O que eu quero dizer com isso? Uma lembrança que você tem na sua vida jamais é desvinculada das suas memórias. E, claro, você pode sofrer algum acidente e tal, ou ter uma doença, tipo Alzheimer, mas a questão é, cara, que na sua velhice, mano, você vai ter muito tempo livre e sem energia. E o que vai sobrar são as suas lembranças, suas memórias. Quando eu digo que você experienciou algo, não vai sair mais da sua vida, é porque tem muita coisa, cara, que eu vivi que eu queria, assim, expor pra vocês e falar, cara, é magnífico isso que eu vivi, essa experiência. Porque eu saí de um cara que, tímido, um cara que não tinha absoluta nem um pouco de experiência na vida, comecei a me expor mais pro mundo. Colocar as minhas ideias em prática. Tudo que eu pensava, eu ia lá e praticava, com os recursos que eu tinha. Isso começou quando eu tinha lá pelos meus 25 anos, 26, eu fui maturando. Então eu passei por várias experiências, mano. E uma delas foi quando eu vendi a primeira vez, cara, no marketing digital. Eu fiz uma venda pelo Google de um curso. E eu lembro até hoje que eu tava em Porto Alegre, mano. Eu peguei e agradeci a Deus, mano, porque a experiência, porque ali eu vi que era possível ganhar dinheiro pelo marketing digital. Cara, eu agradeci muito. E depois dali eu tive várias experiências e acabei não vivendo do marketing. Não vivendo, cara. Tive várias frustrações. Mas a partir daquele momento, mano, eu vi que era possível. Então criou uma raiz na minha mente, pensando, cara, se eu conseguir agora, eu consigo outras coisas na minha vida. Eu consigo fazer outras coisas, não só relacionado ao marketing, relacionado a experiências pessoais, como mulheres, experiências sexuais, experiências de trabalho, experiências, cara, tudo que você imaginar, entende? E aí você vai maturando, seguindo, passando de nível, tá ligado? E eu fiquei perguntando pra mim mesmo, mano, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não enfrentei o mundo antes? Eu aposto, cara, que tem muita gente com várias ideias em casa, pensando, mano, eu queria fazer isso, mas eu tô esperando o momento certo, mano. Eu tô esperando a hora certa. E tu já deve ter ouvido, né? Cara, não existe hora certa, tá ligado? Já deve ter ouvido isso. E depois que você vai criando confiança, cara, vai vendo que tudo que você imagina é possível realizar, tudo, cara, praticamente tudo, que tá no seu alcance, é claro, que tá no mundo real, no físico, é possível, cara. Então, hoje eu tô fazendo esse churrasco aqui, cara, porque eu vi um vídeo de um cara fazendo um negócio assim e eu pensei, cara, por que eu não posso fazer? Por que ele conseguiu fazer e com os recursos que eu tenho? Por isso que esses tijolos, eu não tenho churrasqueira, eu não tenho nada, mano. Eu peguei tudo no improviso aqui, as madeiras, até posso mostrar aqui pra vocês, cara. Isso aqui tava lá jogado na churrasqueira antiga lá, a carne eu fui lá e busquei no mercado, porque eu tinha dinheiro, eu tenho dinheiro pra isso. E eu perguntei, cara, por que eu não posso parar numa terça-feira e fazer um churrasco, tá ligado? Por que eu não posso fazer isso? Qual é a regra? Tem que ser só num domingo, porque aqui no Rio Grande do Sul, a regra não, mas a maioria das pessoas fazem churrasco no domingo. E eu nem esperava, tipo, fazer esse vídeo aqui, tá ligado? Nem queria fazer, mas me veio a ideia. Mano, eu posso estar ajudando outras pessoas que estão nesse mundo de fantasia só imaginando as coisas não fazendo, mano. E é uma coisa tão simples, tá ligado? Que você pode fazer. Eu sempre boto os meus vídeos como uma inspiração, mano. Porque eu sou o cara que tava no seu lugar. E eu não sou ninguém, absolutamente ninguém, mano. E eu lembro de um comentário que veio aqui no meu vídeo uma vez, um hater. Que, cara, ele comentou cara, uns quantos vídeos eu tive que excluir, mano. Porque o louco, ele assistia meu vídeo e comentava. E um dos comentários que ele botou num vídeo meu, falando,
a seguinte frase: cara, quem é tu pra falar alguma coisa? Ele mandou bem assim pra mim. E eu refleti sobre isso, porque eu gosto de refletir. E eu acredito que as pessoas que mais refletem na vida têm a opinião mais forte, tá ligado? Tem uma opinião mais formalizada. Por isso que a gente nunca pode criticar a Bíblia, porque lá tinham caras que passavam anos e anos refletindo sobre um determinado assunto. Eu acredito muito na Bíblia. Eu acredito muito que as pessoas também, elas, tipo, interpretam a Bíblia de forma errada, muitas coisas. Que, tá, não vê o caso. Mas eu quero falar que o cara comentou essa seguinte questão pra mim. Eu refleti sobre aquilo. Eu pensei, cara, por quê? Eu tenho que ter dinheiro para colocar minha ideia em prática, eu tenho que ter dinheiro para colocar minha opinião, eu tenho que ter resultado antes de colocar o que eu quero falar, as minhas ideias, o meu ponto de vista. Realmente, eu não sou ninguém, cara, mas isso não impede de eu colocar as minhas ideias em prática, tá ligado? Não impede de eu falar a minha visão, e se um dia eu tiver que mudar a minha visão, eu posso mudar. Eu tenho livre-arbítrio para isso. E aí eu mandei a seguinte resposta para ele. Cara, tu tá atrás de um computador ou de um celular, não tem foto, tem um codinome, eu nem sei quem você é. Por que eu teria que dar ouvidos para tua opinião? Quem é tu? Eu sou o cara que tô aqui me expondo, colocando a minha cara em risco, falando as minhas opiniões. Você é um cara que tá escondido e tá arreteando um cara que você nem conhece de verdade, tá ligado? E se você não concorda comigo, mano, é só pegar e sair do vídeo, uma coisa tão simples. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, tô aqui pra falar coisas que agradam o universo inteiro. Então, mano, se você tá aí assistindo esse vídeo e tem medo de expor suas ideias, pensa aí comigo, cara. Sempre vai ter alguém pra se motivar no teu vídeo. Sempre vai ter alguém pra se inspirar nas suas ideias. Cada pessoa, cada ser humano, mano, tem um gatilho interno, mano, que se tu disser uma frase no vídeo, ou sei lá, alguma coisa que aconteceu sobre a sua vida, pode despertar algo em alguém. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e não canso de falar, mano. Se eu mudando a cabeça de uma pessoa, já tô muito satisfeito, entende? Então o vídeo é mais sobre isso. Se eu puder aqui, eu vou mostrar o resultado desse churrasco aqui pra vocês, vou botar no final aqui, porque gastei bem pouco e vai dar uma dieta aqui, na dieta da minha semana, cara. Hoje é terça-feira, provavelmente vai durar até sábado, domingo. Essa carne aqui tem proteína suficiente pra mim, vou compartilhar com a minha mãe também. E, cara, tudo é mais simples do que a gente imagina. A gente cria os bloqueios, os próprios muros, né? Tipo, a gente podia muito bem contornar com alguma coisa simples na nossa vida, mas a gente começa a botar um monte de desculpa e deixa de fazer as coisas que a gente poderia estar criando experiências, e quando a gente estiver muito velho, sem energia para nada, a gente ter essas lembranças. Então, próximo vídeo, fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixa de deixar aquele like. Abraço.